Irmãos, na palavra de hoje nós temos como tema: quem permanece nele? Amém? Quem é que permanece? Quem é que consegue chegar até o final? Quem é que consegue continuar? Irmãos, no mundo que a gente vive hoje, na sociedade que nós estamos hoje, as pessoas elas se deixam levar por muitas coisas. São pessoas, são lugares, mas o que nos faz permanecer? O que nos faz? As respostas estão certas, mas nós vamos entrar um pouquinho mais profundo na palavra de Deus. Então eu vou pedir para que você que está andando aí, vocês que estão aí no fundo aí, os meninos ficam doidos. Vocês que estão aí no fundo aí, que puderem sentar para ouvir. Silas, se você quiser deixar alguém tocando no fundo no seu lugar e você vir ouvir, é bom também, tá bom? Para nós termos concentração máxima na palavra. Amém? Amém. Irmãos, quem é que permanece nele? Nós vamos caminhar por 7 passos, 7 referências bíblicas, 7 lugares na Bíblia onde nós temos um direcionamento claro de quem é que permanece. E esse direcionamento, grande parte, quem fala, quem diz, quem direciona é o apóstolo João. Amém? O apóstolo João, ele viveu com Jesus, e depois de viver com Jesus, que Jesus ascende aos céus, com o passar do tempo, com as perseguições, ele é exilado numa ilha, e lá ele escreve as 3 epístolas de João e o Apocalipse. Amém? E nessas epístolas e no Evangelho de João, tem um segredo para permanecer firme com Jesus. Amém? Amém. Vamos iniciar? Amém. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês, de quem permanece nele, está escrito em 1 João 3,6. Vamos comigo, Larissa. Vem comigo, Larissa. 1 João, primeira epístola a João 3,6. Glória a Jesus. Diz o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. Irmãos, o primeiro ponto para quem permanece em Cristo é quem não continua vivendo no pecado. E o que é não continuar vivendo no pecado? É nós não vivermos em iniquidade. Pecar, todos nós pecamos. Amém? Provavelmente antes de você chegar aqui no culto, nesse pequeno momento entre você acordar e você chegar, você pecou. Mas o que diferencia nós de alguém que continua vivendo do pecado? É o arrependimento. Amém? E uma prerrogativa do Evangelho, segundo o apóstolo João, que necessita, que precisa, para que a gente continue, para que a gente permaneça nele, é nós não continuarmos pecando. E é importante nós reconhecermos o nosso pecado, reconhecermos aquilo que nós fazemos e nos arrepender. Às vezes a coisa vai ser um processo, nós não vamos conseguir nos arrepender de primeira, nem de segunda, nem de terceira, mas o objetivo do nosso coração é não continuar praticando o pecado. O apóstolo João ele fala que o pecado é a injustiça. Como assim injustiça? Diante de Deus, tudo aquilo que é injusto é pecado. E Deus é santo. Se nós não somos parecidos com Ele, se nós não conseguimos ter a santidade ou ser como Jesus, nós estamos sendo injustos. E quando nós estamos nessa condição de injustiça, nós estamos pecando. Quando nós não amamos, quando nós mentimos, quando nós falamos alguma coisa, quando nós fazemos alguma coisa, nós pecamos. Então o primeiro ponto, vá guardando aí que são 7. O primeiro ponto para nós permanecermos segundo a Bíblia é não vivermos no pecado. Amém? Amém. Segundo ponto, está escrito em 1 João 15, 5. Você abre para mim, Larissa? 1 João 15, 5. Perdão, irmãos, é Evangelho de João. 15, 5. Evangelho de João 15, 5. Se você quiser conferir na sua Bíblia, abre e confira. Essa é uma palavra que nós vamos navegar na palavra. Então, não se preocupe em abrir e fechar sua Bíblia, que vai ser bom. 15, 5. Diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele,
esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar, não podeis realizar obra alguma. Amém? Amém. Então o segundo ponto para nós permanecermos em Cristo é nós dar fruto. Nós precisamos dar fruto. Olha o que a palavra diz. Se Ele está em nós e nós estamos nele, nós produzimos frutos. E o que é produzir fruto? Produzir fruto é você produzir fruto para si e produzir fruto para quem está próximo de você. Como fruto para si? A Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. Quais são esses frutos do Espírito? Paz, mansidão, paciência, amabilidade, e entre outros, controle sobre si mesmo, domínio próprio. Esses são os frutos que nós produzimos, que o Espírito produz em nós. E tem os frutos que nós produzimos, que nós damos para os outros, que é o serviço, que é quando nós ajudamos alguém a encontrar a Cristo, quando nós resgatamos alguém do mundo do pecado, do mundo jogado, e nós trazemos para a presença de Deus. E nós começamos a dar fruto aí, quando nós servimos, como a Nazaré está ali servindo o pão para vocês, ela está dando fruto, ela está servindo, e entre outras funções que nós podemos fazer, nós estamos dando fruto, estamos multiplicando aquilo que Deus nos deu. Amém? Porque uma árvore, nada mais ela faz do que multiplicar uma semente que se torna milhares e milhares de outras sementes, dando fruto. Amém? E a Bíblia é bem clara que para nós permanecermos nele, nós temos que dar fruto. Nós temos que dar fruto. Amém? Não se canse, continue navegando aqui comigo. Vai guardando esse ponto. Primeiro ponto, não viver no pecado. Segundo ponto, dar fruto. Vamos para o terceiro. E o terceiro está escrito em 1 João, primeira epístola de João 3, versículo 24. Primeira epístola de João 3, versículo 24. Diz o seguinte: todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos ortogou. O que está escrito aqui, irmãos? Que para nós permanecermos em Cristo, para nós permanecermos firmes, nós precisamos guardar os mandamentos. Então, assim como eu estou lendo aqui para você verdades bíblicas, existem outras milhares de verdades bíblicas, deixadas por Jesus Cristo, deixadas como profecias, deixadas por outros profetas, e essas verdades bíblicas, esses mandamentos, nós precisamos guardar. Davi fala que guardou no seu coração e nós precisamos fazer como ele. Então, quando nós vemos os 10 mandamentos, que é o básico, né? Nós temos toda a lei da nossa sociedade regida pelos 10 mandamentos. Mas a Bíblia fala de muitos outros. Certa uma vez, os fariseus chegam para Jesus e perguntam: Jesus, existem 603 mandamentos, mas qual deles é o maior? Aí Jesus, muito sábio, ele diz: amar o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior dos mandamentos. Mas, além desses, existem outros. E nós precisamos guardar esses mandamentos. Jesus, ele fala muitas coisas. Jesus fala, por exemplo, bem-aventurados que choram, que serão consolados. Olha só o que Jesus está dizendo. No Sermão do Monte, Jesus dá muito direcionamento, dá muito mandamento. Mandamento é tudo que é ordinário, tudo aquilo que é uma ordem para você fazer, tudo que está no imperativo. E às vezes nós lemos a Bíblia, mas nós ignoramos, porque nós às vezes pegamos só aquilo que nós queremos. Mas se nós quisermos permanecer em Cristo, nós vamos ter que guardar os seus mandamentos. Amém? Então não se perca. Não podemos viver no pecado se quisermos permanecer em Cristo. Temos que dar fruto se quisermos permanecer em Cristo. E nós vamos ter que guardar os seus mandamentos se quisermos permanecer em Cristo. Mais um ponto. Vamos para o quarto. Está escrito em 1 João 2,10. Larissa, você abre para nós, por gentileza? Arthur, se quiser deixar um fundo rolando aí, fica à vontade, varão. 1 João 2,10 diz o seguinte: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. O quarto, para nós permanecermos, é nós amarmos o nosso irmão. Uma tarefa difícil, não é verdade? Mas é uma prerrogativa bíblica. Olha o que diz:
Quem permanece na luz, ama. E quem ama, permanece na luz, é uma relação direta. Porque o nosso coração, ele precisa estar puro. E muitas das vezes nós vamos nos deparar com situações de pessoas que fazem mal para nós, não é verdade? Porque é muito fácil nós considerar irmão aquele que nós gostamos, mas sem considerar irmão os nossos inimigos. Jesus, ele disse sobre amar os inimigos, sobre perdoar os inimigos. E às vezes a pessoa nem é necessariamente seu inimigo, mas ela te fez algo que te chateou, ela te fez algo que te fez mal. Às vezes você teve um problema com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Às vezes você teve um problema com alguém no trabalho, às vezes você teve problema com alguém da igreja. Faz parte do contexto da vivência humana. Só que, o que Jesus diz? Que nós precisamos ter o nosso coração puro, o nosso coração limpo. E nós vamos ter que, muitas das vezes, escolher o caminho do amor, que é o caminho mais difícil. O que Paulo fala em Coríntios? Que o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, ele age com paciência, não age com ciúmes, e ele vai dando várias características do amor. E quando nós temos que amar o nosso irmão, nós vamos ter que passar por isso. Irmãos, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que o Espírito Santo nos ajuda conforme nós caminhamos, amém? E às vezes nós temos um problema com alguém, nós temos um problema de amar o nosso irmão. O que nós devemos fazer? Se você percebe que você tem esse déficit, se você tem essa falta de amor, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar ao Espírito Santo, para Ele nos dar essa graça. Porque é o Espírito Santo quem produz os frutos em nós. E um dos frutos é o amor. Amém? E nós precisamos orar para que o Espírito Santo produza o amor em nós. E às vezes o amor vai ser com aquele fulano específico e nós vamos ter que orar. Senhor, me ajuda a amar o ciclano. Ele é chato, quadrado, anda de bota de cowboy, mas eu gosto dele. Amém? Amar o nosso irmão é uma prerrogativa bíblica que nós vamos ter que seguir, por mais difícil e complicado que seja. Mas sabe o que é engraçado? Que tudo que Deus faz é perfeito. Então, do mesmo jeito que você vai ter que perdoar e amar alguém, alguém vai ter que perdoar e amar você. Então, tudo aquilo que nós fazemos, automaticamente volta. E às vezes nós não queremos amar, mas o mesmo mandamento é para aquele irmão que não quer amar você. E nós estamos num pé de igualdade uns com os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém tem essa exclusividade de não precisar amar o outro. Todos nós precisamos amar o nosso irmão. E se nós não amarmos segundo a Bíblia, nós estamos em trevas. Amém? Amém. Continue comigo, vem me acompanhando. E não fiquem bravos comigo, quem está dizendo é a Bíblia, amém? Quinto ponto. Está escrito em 1 João 2, versículo 6. Abre para mim, Larissa, por favor. Pronto. Quem declarar que permanece nele, também deve andar como ele andou. Quem permanece em Cristo precisa ser uma pequena cópia de Cristo. Irmãos, o que João está falando aqui é que nós precisamos andar com Ele e andar como Ele. E andar como Cristo é nos seus mínimos detalhes pegar o seu jeito de falar, o seu jeito de se portar. Às vezes naquela situação onde tem muito furor, onde tem muita braveza, onde o povo está nervoso, a gente parar e pensar aquela famosa frase, o que Jesus faria, o que Jesus diria, como Jesus agiria. E nós começamos a entrar num lugar onde, quando a gente lê a Bíblia, lê os Evangelhos, lê a descrição de quem foi Jesus, e nós tentamos praticar, você vai perceber que em pouquíssimo tempo você vai ser diferente. Você não precisa, às vezes, eu posso ser radical nesse ponto, às vezes você não precisa nem conhecer muito a Bíblia, às vezes você não precisa nem ser o maior teólogo, pregador. Se você ler os 4 evangelhos e você tentar copiar o que Jesus fez, você vai ser diferente e você vai fazer a diferença nessa terra. Porque quando nós lemos sobre Cristo, quando nós falamos sobre Cristo, quando nós vemos sobre Cristo, as ações de Cristo foram perfeitas.
Cristo é o único que andou sobre essa terra e não se contaminou sobre essa terra. E ele vem como homem para dar o exemplo. Então não é mais como se fosse Deus lá de cima de todo o alto da sua glória, falando para nós fazer alguma coisa que ele nunca viveu. Não. É o Senhor Jesus vindo nessa terra como Deus, mas se transformando o homem e provando para nós e mostrando para nós como exatamente nós devemos andar, como nós devemos nos portar, como nós devemos pensar. Então Jesus, se você ler Mateus 6, Mateus 5, Sermão da Montanha, você vai ver exatamente como que era o pensamento de Jesus. Se você vê Jesus diante da sua missão, diante da sua morte no Getsemane, você vai ver exatamente, Jesus ele bate de frente com a morte e ele fala assim: Jesus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele tinha uma missão que ele precisava morrer, mas ele fala: sobretudo seja feita a sua vontade. Olha como que era o pensamento de Jesus. Olha como que era a forma de pensar. Mesmo que as coisas sejam complicadas, difíceis, e eu não queira fazer, mesmo que seja a minha missão e eu não quero fazer, mas que sobretudo seja feita a tua vontade. A Bíblia vai dizer assim também, que quando Jesus está para ser tentado, quem leva ele para o deserto era o Espírito. Jesus, ele nos deu exemplo de ser conduzido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem leva Jesus ao deserto. No lugar onde ele se fortalece, ele jejua. Jesus jejuava? Sim. Aí vem o ponto maior de todos. Jesus orava, igreja? Sim. Pouco ou muito? Muito. Ah, vocês estão muito fraquinhos. Pouco ou muito? Muito. Jesus, ele deu um exemplo de oração. Toda vez que nós lemos na Bíblia que Jesus, depois de curar, depois de fazer alguma grande coisa, vários momentos ele sai, se esconde e vai para onde? No monte. Orar. Às vezes era no monte. Ele vai orar. E além de ele orar, ele dá o conselho. Entre no seu quarto, feche sua porta, se esconda e deixe que Deus te veja em oração. Amém? Esse é um conselho muito importante, nós copiarmos a Cristo. Irmãos, a palavra discípulo significa cópia. Alguém que faz o que o mestre faz. Nós fazemos o que Jesus faz. Amém? Amém. Vamos para o sexto, que vocês já estão cansados já, né? João, Evangelho de João agora, Larissa. Evangelho de João 8, versículo 31. Antecede um versículo muito famoso. A Larissa é muito rápida, que velocidade. Parabéns para você. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que está dizendo aqui, igreja? Que para nós permanecermos firmes, nós precisamos permanecer na palavra. O que é permanecer na palavra? É nós não perdermos a referência da Bíblia nunca. O Arthur, aquele rapaz bonito de camisa azul ali atrás, uma hora ele vai me bater. Mas eu estou o tempo todo falando: Arthur, Bíblia, pai, você tem que ir para a Bíblia. Referência bíblica. Ah, mas e como isso aqui funciona? Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: vai para lá e vai para cá. Mas isso aqui, a Bíblia diz o seguinte: vai para lá e vai para cá. A Bíblia, ela é o quê? Ela é o nosso GPS. Vocês não têm um Waze hoje? A palavra é o nosso Waze. E não tem como nós dar um passo fora do quadradinho se nós não lermos e não termos uma referência bíblica. E as pessoas, você pode observar, os crentes ficam todos se perguntando sobre uso e costume, sobre o que deve ouvir, o que não deve ouvir, se participa de festa junina ou não, se faz não sei o que, não faz não sei o que. Irmãos, por que tem tanta pergunta e tão pouca resposta? O que tem nesse buraco, nesse leque, nesse espaço? É palavra. O que tem nesse espaço é a Bíblia. Nós queremos as respostas prontas, mas nós não queremos procurar as respostas. E as respostas, elas estão aqui. Se você orar ao Espírito Santo e você ler a Bíblia, faça esse exercício na sua casa. Fala: Espírito Santo, me ajuda a ler a tua palavra e compreendê-la como deve ser. Você vai ver que o Espírito Santo vai te revelar todo tipo de dúvida que você tiver, da mais escabrosa até a mais tranquila. A Bíblia diz também que muitas coisas estão em oculto e somente Deus sabe. Até o inexplicável, a Bíblia explica.
Até aquelas coisas que nós não entendemos, ela mesmo deixa claro, tem coisas que vocês não podem entender, que é só para Deus. E a Bíblia, ela é um livro que não está em ordem cronológica, ela não está na sequência certinha. E muitas das vezes, um mandamento que está no Velho Testamento faz sentido para os dias de hoje, e às vezes um mandamento do Novo Testamento não faz sentido para os dias de hoje, mas é uma questão de interpretação. Mas Leandro, eu não sei nem ler direito, eu nem sei interpretar texto direito, eu nem fiz a sexta, a sétima série. Peça ajuda ao Espírito Santo. Vou contar um testemunho para vocês, bem rápido. Existia uma irmã no sertão, mas ela não é a primeira. A Bia conhece uma pessoa nessa condição. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela tinha um desejo no coração de ler a Bíblia. E conforme ela orava e lia, o Espírito Santo ensinou ela a ler. Amém? A Bia conhece uma pessoa, foi o seu avô, não foi? Esse nós conhecemos, nós sabemos quem é. Eu vi esse irmão de perto, ele aprendeu a ler e escrever lendo a Bíblia. O Espírito Santo se encarregou de revelar. Então, muitas das vezes, você tem o seu ensino médio completo, você tem a sua leitura, às vezes você fez uma prova, uma faculdade, você sabe interpretar texto. Por que nós não lemos a palavra de Deus? Nós precisamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai balizar entre o certo e o errado. É o que vai tirar a dúvida do nosso coração se a gente deve pensar como X ou como Y. Até porque nós não somos nenhuma parte de partido político, nós não somos parte de torcida organizada, nós não fazemos parte de militância de nada, nós somos de Cristo. E nós fazemos o que a Bíblia diz. Nós fazemos o que a Bíblia fala. Jesus, ele fala o seguinte: examinai as Escrituras, porque é dela que procede, é dela que vem toda fonte de entendimento. E examinar não é ler um versículo, que nem o povo faz com o Salmo 21, o Salmo 91, abre e fecha. Examinar é estudar, uma tradução mais livre, mais tranquila. Estudar a Bíblia, é entender. Amém? Amém. Não se canse, já estamos no último, amém? Último ponto, sétimo ponto. Larissa, abre para mim aí, por favor. Agora são duas referências, hein, Larissa? Esse negócio agora está feio. 1 João 2, 24. 1 João 2, 24. Diz o seguinte: quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos corações. Portanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. Mais uma, Larissa. Vamos ler agora em 2 João 9. Glória a Deus. Mas aí é o capítulo inteiro. Pode deixar só esse versículo mesmo. Mas nesse capítulo tem mais referências sobre isso. O que a Bíblia está dizendo aqui? Último ponto para nós finalizarmos. Nós temos que permanecer na doutrina. O que é permanecer na doutrina? Às vezes nós temos um comportamento, às vezes nós temos uma maneira de agir, e a gente é ensinado, admoestado pelo nosso pastor, pelo nosso líder, e ele fala o seguinte: faça isso, espere, tenha paciência, faça aquilo, vá por aqui, pense dessa maneira, olha, na palavra de Deus diz isso. E o pastor, ou o líder, ou alguém que está te discipulando, te ensina. E nós precisamos guardar esses ensinamentos, esses conselhos. Porque se nós não guardarmos, há risco de nós perdermos. O que a Bíblia está falando aqui? O que significa esse zelai? Zelar é você guardar, é você se preocupar. O pastor falou que eu não posso ir na festa junina. O que eu tenho que fazer? Guardar. Às vezes o pastor deu uma referência, às vezes o pastor ensinou você, ele explicou tudo certinho, por que você não pode fazer aquilo, ou por que você deve ir por esse caminho. Estamos falando de coisas aqui que há muitas discussões, mas tem coisas que é simples, às vezes no seu casamento, o pastor te deu um direcionamento, e às vezes a gente esquece, a gente deixa passar, e a Bíblia está falando bem claro, para nós zelar pelo que nós ouvimos, pelo que nós somos ensinados, porque se isso permanecer no nosso coração, de igual modo, nós vamos permanecer no Filho e permanecer no Pai. Irmãos, não tem uma maneira mais simples, mais fácil, de ser tão claro para vocês de como permanecer em Cristo, senão nessas referências. Essa palavra vai ficar gravada e você pode pegar cada referência, uma por uma,
mas nós precisamos ter um caminho claro de como permanecer em Cristo. Por que nós temos que ter um caminho claro de como permanecer? Há risco de eu me desviar? Sim. O que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, cuide-se para que não... está muito fraco. Para que não... A Bíblia também diz o seguinte, que nós precisamos estar vigilantes, atentos. Por que nós temos que estar vigilantes e atentos? Porque o risco é iminente. A Bíblia diz que o diabo ele está como um leão ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. E nós precisamos saber como permanecer. Eu estava falando com a Bia hoje de manhã, a Bia olhou para mim assim, com uma cara assustada, com o olhão arregalado. Você não sabe o que eu sonhei. Eu vi o arrebatamento. Aí começou a contar que estava dentro de uma casa que saiu e todo mundo assim olhando na rua. E ela sonhando, contando o sonho dela. E que as pessoas sumiam e ela não foi junto. Aí eu fiquei preocupado. E que não sei o que, e todo mundo... E diz que tinha uma cruz no céu assim, formada com as nuvens. E a cruz ia andando de acordo com o sol, não era isso? Um negócio assim lindo. Aí eu olhei para a cara dela e fiquei pensando, falei, Jesus amado. Eu falei, você estava estudando sobre isso? Ela, não estava nem pensando nisso aí. Olha que interessante. Às vezes nós descartamos algo desse tipo. Mas irmãos, os nossos tempos não são tempos da gente bobear, não. A Bíblia diz o seguinte, que depois de um período de guerra, haveria um período de paz. E repentinamente viria destruição. Não é verdade? Nós não tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? E não passamos praticamente 50, 90 anos, aí 80 anos mais ou menos, em paz? E agora nós estamos ouvindo falar de guerra de novo? A qualquer momento desse aí, quando nós achávamos que estava em paz, começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, agora Israel, e as coisas estão acontecendo. Eu não estou dizendo que vai ser hoje ou vai ser amanhã, mas você precisa ter um entendimento claro de como permanecer. Como que você faz para você não perder a sua salvação? Muitas pessoas dizem, há umas linhas teológicas, que você pode perder a sua salvação. É um questionamento válido. Será que eu posso perder a minha salvação? Os calvinistas, os arminianos, fica tudo brigando com isso aí. Mas sabe qual que é a verdade? A verdade é que a Bíblia diz que se você não permanecer, há risco de você perder aquilo que Deus te deu, de graça. Por quê? Se o mandamento é para nós permanecermos, o que é permanecer? É ficar, é estar naquele lugar, permanecer. Se a Bíblia diz que tem um lugar para nós ficarmos, é porque tem um lugar da onde nós podemos não ficar, sair, ou seja, existe o contraditório, não é verdade? E se nós estivermos, como disse a palavra, em trevas, e se nós não estivermos amando nosso irmão, ou se não tivermos, se estivermos vivendo no pecado, ou se estivermos, como diz os outros pontos aqui, não guardando os mandamentos, e se nós estivermos no contraditório de tudo que eu acabei de dizer, será que nós temos risco de perder a nossa salvação? É evidente que sim. Porque se não tivesse risco, para que a Bíblia ia te falar todos esses conselhos? Para que a Bíblia ia te falar um monte de coisa que você precisa fazer para você guardar, para você ficar protegido, para você ter o seu lugar assegurado, se você não pudesse perdê-lo? Irmãos, a verdade ela está exposta diante de nós. Se nós não permanecermos, nós vamos perder sim aquilo que Deus nos deu, de graça, que é a salvação. E irmãos, muitas das vezes, você pode ter 30 anos de crente. Se você no 31º ano de crente, você desistir, retroceder, se tornar um apóstata, você tem o risco de você perder o que Deus te deu. Mas e os 30 anos que eu passei servindo? A Bíblia, ela dá um direcionamento claro. Só vence quem permanece. É uma corrida que é uma maratona. Não é de velocidade de quem chega primeiro, de quem é o melhor, de quem é o maior, de quem é o mais rápido, mais habilidoso. É uma corrida de quem chega ao fim, de quem chega no final. Amém? E nós precisamos ter um direcionamento claro de como permanecer firme. E aqui está o direcionamento claro.
São 7 verdades bíblicas que João dá claramente para nós não perdermos a nossa salvação, para nós não balançarmos no caminho. Pode vir vento, pode vir pastor, pode vir igreja. Ah, mas é tudo ladrão. Ah, mas pastor é não sei o quê. Ah, mas a igreja é não sei o quê. Fique firme no que está escrito na palavra. Amém? Ah, mas o prefeito mudou, o presidente mudou, a gente está em guerra, a gente não está em guerra, o Brasil vai ganhar a Copa, não vai, não importa. O que importa é o que está escrito na palavra. Amém, Robinho? Está querendo ganhar a Copa, né, Robinho? Irmãos, às vezes a gente está mais preocupado com o Hexa do que com a nossa salvação, mas nós podemos ter surpresa nos anos que poderão vir, porque Deus diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Imagina lá o Brasil está jogando e Jesus volta e você, eita glória, que não sei o que, vai Brasil. E nós precisamos estar preparados, precisamos permanecer. Amém? Amém. Irmãos, importante ressaltar isso. Muitas das vezes, você na sua caminhada cristã, você não vai ser constante. Muitas das vezes você vai balançar para um lado ou para o outro. E tudo bem isso acontecer, porque faz parte. Faz parte. Às vezes nós temos a nossa fé abalada. Jesus do lado de Pedro, Pedro do lado de Jesus. Jesus manda ele andar sobre a água. Pedro conhecia Jesus, sabia que ele era Deus, tinha a revelação de que ele era Deus. Dá 3 passos e afunda. Aí Jesus, homem de pequena fé. Esses somos nós. Isso porque Pedro estava olhando a cara de Jesus, vendo Jesus andar sobre as águas. Tinha plena confiança de que Jesus era Deus. E não conseguiu confiar de que Jesus ia segurar ele. Quem dirá nós? Não vamos titubear ou dar uma balançandinha na fé de vez em quando? Faz parte. Faz parte. Mas o que nos diferencia? O que nos faz ser alguém que consegue chegar? É alguém que reconhece que precisa de Deus, reconhece que é falho, que é pecador e sempre volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Sempre se coloca no lugar de arrependido, sempre se coloca no lugar de reconciliar, sempre se coloca... É vergonha você se colocar no lugar de reconciliar? Não. Tem gente que acha que sim. Ah, mas se a igreja vê que eu pequei, se a igreja vê que não sei o quê... Irmãos, não existe ninguém aqui que pode atirar pedra em ninguém. Não tem um só ser humano que pode se considerar alguma coisa, porque tudo que nós temos é dom de Deus. Inclusive a graça, inclusive o Espírito Santo, que é Ele que nos capacita para ter uma vida de permanência do Evangelho. Então, não tem por que você se preocupar. Se você tiver que pedir a alguém ajuda, peça. Se você tiver que pedir um auxílio, peça, um conselho. Eu não sei o que pensar, eu não aguento mais essa situação. Fale, converse, faz parte. O que nós não podemos é desistir. Amém? Não podemos deixar Jesus por nada. Jesus é tudo de mais precioso que temos. E cada dia que passa, isso só vai se provar mais real, porque o mundo, as coisas vão ficar mais difíceis. Às vezes vão ficar mais fáceis do ponto de vista de ganhar dinheiro, às vezes pode a tecnologia melhorar, às vezes pode a vida ficar mais confortável, mas o mundo ele sempre vai continuar perseguindo você. O mundo ele sempre vai querer te tirar do lugar onde você está, ele sempre vai querer te direcionar para um lugar que não faz sentido. Eu falei no último culto de jovens e continuo afirmando, o mundo ele só tem uma missão, que é deturpar você, quer colocar você naquela condição que Adão se colocou quando ele pecou. Ou seja, ele mostra uma figura do ser humano que é uma figura que não se parece com Deus, que não tem semelhança com Deus. E isso é o tempo todo. Por isso que a Bíblia diz para nós se cuidar para que não caímos. Porque o mundo, ele vai relativizar tudo. O mundo, ele vai tentar direcionar o seu pensamento para coisas que você falava, gente, mas isso não está errado. Algo em mim diz que está errado, mas está todo mundo falando que é normal. Não é normal. Isso é o nosso mundo, o lugar, o ambiente onde nós vivemos, tentando tirar a nossa identidade que já foi restaurada. Se você está aqui, você já teve a sua identidade restaurada. Você já teve a sua semelhança com Deus restaurada. Mas nós precisamos ter firmeza, ter posicionamento, ter o pensamento firme, firmado na palavra, para nós não perdermos aquilo que Deus nos deu. Amém? Amém.
Que você fique essa palavra, que você guarde essa palavra, que você revisite essa palavra, para que ela regurgite no seu coração e fique muitos e muitos tempos, para que você permaneça em Cristo e Cristo permaneça em você. Amém? Você pode dar um forte aplauso a Jesus aí? Glória a Deus.